Lucas 18, versículo 1. Essa é a mensagem de hoje que eu quero iniciar com você. Diz assim, pessoal, no versículo 1, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de quê? De orar sempre e nunca o quê, pessoal? E nunca desfalecer. Pastor, o que significa isso, irmãos? Jesus contava uma parábola e ele dizia, para todas as pessoas sobre o dever de orar e nunca desfalecer. O que é orar sempre, pessoal? Orar sempre, por exemplo, é orar na igreja, sim ou não? Sim. Na sua casa, seu trabalho, você vai levar seu filho na escola, você vai levar, sei lá, você vai no banco. Orar sempre, nunca desfalecer. Por isso que em Tessalonicenses a Bíblia vai dizer, orar sem cessar. Jesus deixou claro isso aqui para mim e para você, pessoal. Nós temos o dever de orar. E aí a gente vê nessa passagem, tem pregado aqui aos domingos, a gente vê que aquela mulher era uma mulher que tinha clamado, estava clamando diante do juiz. Só que o juiz ele era injusto. Ele não era um juiz que trazia justiça, mas ele era um juiz que fazia injustiça. E ele falou que ele não ia ajudar aquela mulher, mas aquela mulher continuou o quê? Clamando, continuou orando, continuou intercedendo, continuou ali, sempre diante daquele juiz que era injusto. E o juiz abençoou ou não abençoou aquela mulher, pessoal? Ele abençoou. De tanto ela pedir, de tanto ela clamar, de tanto ela interceder, aquele juiz abençoou aquela mulher. Pastor, qual é a mensagem de hoje? Irmãos, eu digo uma coisa para você. Aquela mulher, ela teve ousadia. Sim ou não? Ela teve ousadia. Por quê, pastor? Você concorda comigo que se um juiz ele é injusto, ele podia julgar a causa daquela mulher ao contrário? Ele podia fazer com que aquela mulher perdesse aquela causa? Concorda comigo, sim ou não? É isso que ele poderia fazer. Porque ele era injusto, pessoal. Ele não era um Deus, ele não era um juiz de justiça, mas ele era injusto. Ele não fazia justiça sobre o povo. Aí eu digo uma coisa para você, essa mulher teve medo? Não. Essa mulher, ela perseverou até o final. Fala para o seu irmão que está atrás de você, do seu lado, fala assim, não tenha medo. Isso, não tenha medo. Por quê, pastor? Porque o medo, ele pode paralisar o teu crescimento. O medo, ele pode acabar te paralisando e paralisando o teu crescimento diante do Senhor. Em Mateus capítulo 25, vamos lá? Mateus capítulo 25, versículo 14, vai ter uma coisa muito interessante aqui. Jesus ele vai contar uma parábola que me chama muita atenção. Mateus 25, versículo 14. Olha que coisa interessante, pessoal. Que o próprio Jesus ele vai contar uma parábola lá em Mateus capítulo 25, no versículo 14. Olha o que ele vai dizer aqui no 25, verso 14, pessoal. Ele vai dizer assim, diz assim a palavra. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu o quê, pessoal? Deu 5 talentos. E a outro 2. E a outro 1. E a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então você vê aqui um homem, Jesus contando uma parábola. Um homem ele vai sair da cidade e ele entrega para cada pessoa alguns talentos. Para um homem ele entrega 5, para outro ele entrega 2 e para outro ele entrega 1. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai relatar para mim e para você, pessoal, no versículo 15, ele vai dizer assim, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. Irmão, cada um de nós temos uma capacidade diante do Senhor. Eu não sou mais valente do que você, nem você é mais do que eu. Mas cada um de nós temos uma capacidade diante de Deus. E Deus sabe reconhecer. Um dia desse eu pregava aqui, eu falava, cada um de nós temos uma estrutura. E Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde você pode suportar e até onde você não pode. Então repete assim comigo, a luta que eu estou passando, não, tem que ter mais vontade. A luta que eu estou passando, eu posso suportar. E eu vou vencer. Amém, Jesus? Irmão, só que você não pode ter medo. Você precisa perseverar. No versículo 16,
vai continuar a história e vai dizer assim, ó: e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros o que, pessoal? Ou seja, multiplicou. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Aí diz assim no versículo 18: mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel o que, pessoal? E fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera, quantos talentos, pessoal? 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Irmão, isso aqui é interessante, porque isso me chama a atenção que esse homem que tinha apenas 1 talento, ele teve medo. Ele se retraiu, ele ficou com medo de multiplicar como os outros, de poder abençoar aquele homem que confiou nele e crer que aquele ato de fé que ele tinha pudesse abençoar vidas, pudesse multiplicar aquilo que você tem em mãos. Por isso que eu digo para você, irmãos, não tenha medo de multiplicar. Não tenha medo de ter crescimento na sua vida. Eu até coloquei aqui no meu estudo, uma frase que Deus tem falado muito comigo. O medo te faz perder até o que você já tem direito. É isso que o medo faz. Ontem eu falava com um rapaz eu voltando lá, fui jogar bola, e ontem eu estava voltando e eu parei num posto de combustível. E aí eu comentava com ele. Eu falei assim, ele falou assim: não, eu creio na salvação, só não tenho força, mas eu creio na salvação. E eu perguntar para ele: tá, você crê que a salvação, ela já foi te dada como garantia? Que Jesus te prometeu essa salvação? Ele: eu creio, pastor, eu acredito. Eu falei: justamente, só que o medo nos faz perder até o que nós já temos direito. Todos nós já temos a salvação, pessoal. Mas por que muitos perdem? Por causa do medo. Porque não se lançam diante de Deus. Porque não cumprem o que Deus mandou essas pessoas fazerem. Vira para essa pessoa e fala assim: não tenha medo. Irmão, não tenha medo, vai para cima. Vai para cima, irmão. Não fica com medo, não se acovarde. Vai para cima, porque Deus é contigo. Continua, persevera. Pastor, mas está complicado. Continua, persevera. Não recua, meu irmão. E aí eu me lembro muito de uma passagem, onde eu estava meditando em casa, em Êxodo capítulo 3, vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 7. Aquele povo de Israel, eles saíram do Egito. Foi colocado 10 pragas no Egito, pessoal. O próprio Deus lançou 10 pragas no Egito para combater o que Faraó queria fazer diante daquele povo. Judiando do povo. Tentando colocar aquele povo para baixo. Só que em Êxodo capítulo 3, no versículo 7, vou ler aqui na tela também, Êxodo capítulo 3, verso 7, vai dizer assim a mensagem, diz assim, está na tela. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo,
que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Olha o versículo 8 agora. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e o que, pessoal? E mel. Diga glória a Deus. Irmãos, você concorda comigo que isso aqui foi uma promessa de Deus para aquele povo? Sim ou não? Foi uma promessa. Deus estava prometendo para aquele povo que iria tirar aquele povo dessa terra, dessa aflição, iria colocar aquele povo numa terra que mana leite e mel. Isso aqui é uma promessa de Deus, pessoal. Isso aqui é uma promessa do Senhor. Eu pergunto uma coisa para você. Quantas vezes você vem à igreja e Deus prometeu alguma coisa para você através da palavra? Quantas vezes isso aconteceu com você? De você sair daqui e falar assim, nossa, Deus falou comigo ontem de forma tremenda, ou então no mesmo dia, nossa, hoje Deus falou comigo de uma forma tremenda. Quantas promessas de Deus você já teve aqui? Irmãos, eu quero que você entenda essa mensagem de hoje aqui, irmãos. Isso aqui era uma promessa do nosso Deus. Depois dessa promessa, é colocado 12 espias naquela terra que mana leite e mel. Moisés ele vai enviar 12 espias para aquela terra. Aqueles espias vão chegar lá e vão observar aquela terra. E olha o que vai acontecer aqui em Números, capítulo 13, versículo 25. Olha o que vai acontecer. Números, capítulo 13, verso 25. Depois que os 12 espias chegam na terra, vai dizer assim, ó. Depois voltaram de espiar a terra. Ao fim de quantos dias, pessoal? 40 dias. Então eles ficaram quantos dias espiando a terra? 40 dias. 40 dias que aqueles homens ficaram lá observando a terra. E eles vão voltar com uma resposta, tá, pessoal? Repete assim comigo, ó. 12 espias viram a mesma coisa, a mesma situação, o mesmo problema e a mesma solução. E olha o que vai dizer agora. Vamos lá. Diz assim, eles voltaram, tá? Para Moisés e para o povo. E caminharam. E vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, e Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, passa, e mostraram-lhes o fruto da terra, passa, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente, mana o que, pessoal? Leite e mel, e este é o fruto. Irmãos, então peraí. Aqueles 12 espias foram até aquela terra e eles confirmaram o que Deus tinha falado para eles, sim ou não? Deus prometeu para eles, entenda bem, Deus fez uma promessa para aquele povo, que eles seriam tirados da terra do Egito e seriam colocados numa terra que mana leite. E quando os 12 espias chegaram lá, tinha essa terra lá ou não tinha, pessoal? Então a promessa de Deus estava sendo cumprida, certo? Até aqui tudo bem, está tudo muito bom e este é o fruto. Diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é o que, pessoal? Já mudou a forma de falar. Já mudou. Já começou a chegar a incredulidade. É poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez o que, pessoal? O Caleb fez calar o povo perante Moisés. Aqui vai ser levantado, pessoal, um grande homem de Deus. Caleb foi um dos homens que era espias naquela terra, juntamente com Josué. Josué e Caleb, os dois também faziam parte dessas tribos, desses homens, que foram até aquela terra para poder espiar. Quando esses 12 homens chegam diante de Moisés e de todo aquele povo, 10 daqueles espias começam a falar mal. Eles começam a falar, olha, a terra é boa, ela realmente é como Deus falou, ela mana leite e mel. Mas tem uma coisa, lá tem homem gigante e vai ser impossível a gente entrar naquela terra. Se levanta Josué e Caleb
E eles falam assim: não, Moisés, mas de jeito maneira. Nós vamos entrar porque Deus nos prometeu essa terra. Foi Deus que nos deu essa terra. Tanto que vai dizer aqui, pessoal, olha o que Caleb vai falar. E disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos o que, pessoal? Contra ela. Diga glória a Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer sobre isso, pastor? Existem pessoas que são pessimistas. Existem pessoas que são medrosas e covardes. Tem muita gente assim. Você conhece alguém assim? Conhece? Pessoa que é pessimista, que é covarde, medroso. Tem muita gente por aí que é assim, pessoal. Aqueles 10 espias que voltaram de lá, juntamente com os outros 2 que eram Josué e Caleb. Os 10 espias eram medrosos. Os 10 espias, eles eram covardes e tinham medo. Eles ficaram com medo. A pergunta que eu te faço: quem foi que prometeu aquela terra para eles? Não foi Deus? E eles não podiam ter medo, pessoal. Todos os 12 tiveram os mesmos olhares daquela terra. Eles viram a mesma coisa. Mas o que aconteceu, pastor? 10 deles foram medrosos. Mas os 2 foram valentes. Eles falaram: não, certamente nós vamos entrar nessa terra. Certamente nós vamos adquirir essa terra, porque Deus nos prometeu que nós iríamos entrar nesta terra. Isso aqui foi uma promessa de Deus, pessoal. Foi Deus que prometeu. No versículo 31, vai dizer assim, diz assim: porém, os homens com ele subiram e disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que quem, pessoal? Olha para mim aqui. Quem é mais forte? É o diabo ou é o seu Deus? Irmão, nosso Deus é mais forte. Não tem nada que possa contra o poder de Deus. Aqueles 10 espias não estavam observando com os olhos espirituais, mas estavam com os olhos carnais. Por quê? Porque estavam sentindo medo. Aquele povo estava com medo. Vira para o seu irmão de novo e fala assim: não tenha medo. Fala assim: não tenha medo. Amém, Jesus? Irmãos, o mesmo lugar, a mesma situação. A pergunta é: a quem você vai dar ouvidos? Você vai ouvir ao médico ou você vai ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir a sua família que tem incredulidade ou você vai ouvir a voz de Deus? Você vai ouvir a seu amigo ou você vai ouvir a voz de Deus? Irmão, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do seu pastor. Tudo que for pregado para você aqui, irmão, ouça a voz de Deus. E aí você vai ter vitória. Amém, Jesus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a vitória. Quando ouvimos a voz do povo do mundo, nos colocamos como fracassados. Por isso que nós temos que ter a vitória. Amém, Jesus? No capítulo 14, no versículo 1, capítulo 14, verso 1, olha quem aquele povo vai ouvir. Verso 14, versículo 1, diz assim, então, levantou-se quem, pessoal? Levantou-se quem? Toda a congregação. Não foram 2, tá? Foram toda a congregação. Levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz. E o povo fez o que, pessoal? Olha que coisa, irmãos. Deus tinha prometido para aquele povo que eles iam entrar na terra. E foram 12 espias lá. 10 estavam carnais. E 2 estavam espirituais. A quem aquele povo escutou? Ao espiritual ou ao carnal? Eles escutaram ao povo que estava na carne. Ao povo que não acreditava que eles poderiam entrar naquela terra. Por quê? Porque tinham medo por aquilo que estavam vendo. Por aquilo que estava diante dos olhos deles. Fala para o seu irmão de novo: não tenha medo. Vai para cima. Irmão, não tenha medo, vai para cima. Não fique com medo. Não se acovarde diante da situação que está vindo sobre a tua vida. Ah, pastor, mas é que o meu marido falou. Irmão, o seu marido não é Deus. Deus é o Senhor. E é Ele que vai te dar livramento.
É Deus que vai te dar a vitória. E aquele povo, todo aquele povo chorou, pessoal. E no versículo 6, no verso 6 vai dizer assim, ó. Veja bem no versículo 6 agora. Diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram o quê, pessoal? Eles não aceitaram, rasgaram as vestes. Diz assim, ó. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite, o que, pessoal? E mel, passa. Tão somente não sejais o quê? Fala para o seu irmão do lado assim, não seja rebelde. Isso, não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não que, pessoal? Não temais, passa. Então disse toda a congregação que fizesse o quê? Irmão, todo aquele povo mandou apedrejar 2 homens de Deus. 2 homens que não tinham medo, que estavam com fé. Agora, pensa uma coisa comigo. Pensa o quanto que esses homens, Josué e Caleb, enfrentaram uma pressão enorme naquele dia. Pensa na pressão que aqueles homens passaram. Quem já passou uma pressão grande na vida aqui? Já passou uma pressão? Já? Opressão muitas vezes também. Dentro de casa, já sofreu dentro de casa com uma opressão. Tem situações que nós enfrentamos na nossa vida, pessoal, que há uma pressão muito grande. Parece que as pessoas vêm contra você. Parece que tudo vai sendo ao contrário. Quanto mais você luta, parece que o vento vai te jogando para trás. Essa opressão que você passa, você não pode temer. Você precisa continuar lutando com o Senhor. Você precisa continuar lutando diante da palavra de Deus. Porque, irmão, Deus ele vai te fazer suportar essa aflição que você está passando. Deus vai te fazer suportar essa luta que você está enfrentando. Fale de novo assim: eu não posso ter medo. Bom, você não pode ter medo, vai para cima. Josué e Caleb, eles não estavam com medo, eles perseveraram. Como aquela mulher que clamou diante daquele juiz. Ela não teve medo do juiz, ela perseverou. E ela foi abençoada ou não foi, pessoal? Ela recebeu a sua vitória ou não recebeu, pessoal? Irmão, a pressão é grande. Muitas vezes, essa pressão acontece na nossa vida também. De vez em quando, essa pressão acontece com a gente. É ou não é? Acontece. A pressão na casa, a pressão com a família, a pressão no trabalho, a pressão no dia a dia, a pressão financeira, muitas vezes acontece. A falta da vida financeira, né, de ter uma vida diferente financeiramente, de você querer comprar algo e não conseguir, você querer pagar uma conta e não conseguir, irmão, a pressão ela vai se aumentando. Só que é nessa hora que você não pode temer. Fala para o seu irmão de novo, não temas. Deus é contigo. Não fique com medo, meu irmão. Irmão, eu digo para vocês, os 10 espias ficaram com medo e fizeram todo esse povo ter medo também. A quem que você vai dar ouvidos a partir de hoje? Dê ouvidos a Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Amém, Jesus? Se Deus prometeu para você alguma coisa, Ele vai fazer essa obra sobre a sua vida. Por mais pressão que você esteja passando, irmão, por mais aflição que você esteja enfrentando, Deus é contigo, cara. Deus tem te sustentado. Irmão, esses homens não desistiram, Josué e Caleb. Eles não pararam. O povo estava desistindo. Moisés fica calado. Moisés não fala nada. Entenda bem, eu não quero colocar para você o Moisés como um derrotado. Estava errado. Moisés foi um grande homem de Deus. Mas nesse momento aqui, quando Deus esperava que ele se posicionasse, ele ficou calado. E quem se levantou foi quem? Josué e Caleb. Os outros 2 se levantaram diante daquela situação, daquela opressão que eles estavam passando. Aí ainda no capítulo 14, no versículo 30, olha o que vai dizer agora no versículo 30, pessoal.
Olha o que Deus vai falar para aquele povo agora. Não entrareis aonde, pessoal? Na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar? Eu pergunto para você, Deus já tinha prometido para eles? Sim ou não? Mas eles não estavam perdendo o direito aqui? É o que eu estou te explicando. Por isso que eu falei essa frase aqui para você. O medo te faz perder até o que você já tem direito. Lembra de Pedro? Ele estava no mar, em cima daquele barco. Jesus veio andando por cima do quê, pessoal? Por cima das águas, por cima do mar. E Pedro falou, Jesus, se é realmente o Senhor, me faz ir ter contigo, andar por cima das águas. E o que Jesus fala para ele? Vem. Quando Jesus fala vem, ele não tinha o direito de andar, pessoal, por cima das águas? Tinha ou não tinha? No entanto que andou. Mas quando ele sentiu medo, o que aconteceu? Ou seja, ele perdeu o direito de andar por cima do mar. O medo faz isso conosco, irmãos. O medo nos paralisa. O medo muitas vezes nos faz recuar. E aquilo que você tem o direito de receber, por muitas vezes você não recebe. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de se lançar diante de Deus. Fala para o seu irmão de novo assim, não tenha medo. Vai para cima. Você vai sonhar com isso hoje, irmãos. Acho que você vai sonhar com o rosto do seu irmão, inclusive. Seu irmão virando para você e falar assim, não tenha medo. Você só não pode falar com um cara bravo pro irmão, né? Imagina só, não tenha medo. Você vai botar a mão na cabeça dele, né, pessoal? Irmãos, não tenha medo, vai para cima. Persevera diante dessa luta que você está passando. Irmão, não fraqueja, vai para cima. Eu botei assim, ó, o medo fez esse povo perder o que já era deles por direito. É isso que aconteceu, irmãos. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb não tiveram medo. Eles foram até o final. Tanto que vai dizer assim, ó, pode passar, diz assim, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Passa. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela. Passa. E eles saberão da terra que vos, o que, pessoal? Desprezastes. Aquele povo que teve medo não entrou na terra prometida. E já era deles por direito. Mas quem foram os dois que entraram, pessoal? Josué e quem? E Caleb. Esses entraram. Porque eles não tiveram medo. Eles não fraquejaram. Eles não foram para trás. Irmão, Deus ama aqueles que vão para cima. Deus ama aqueles que passam uma opressão num sábado em casa e no domingo está na igreja. Deus ama aqueles que no sábado está para baixo e no domingo está aqui buscando o Senhor. Deus ama aqueles que estão passando uma aflição enorme na vida, mas no domingo está aqui clamando ao Senhor. Nós queremos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida. Diga glória a Deus. É isso que Deus espera de você, irmãos. Eu botei aqui, ó, Josué e Caleb venceram medo, pressão e receberam o que já havia sido prometido. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que já foi prometido para você. O que você precisa agora é não ter medo, é ter coragem. É ir para cima. É continuar, que Deus vai te abençoar. Continue, persevere. Aí, Deus falou uma coisa muito forte comigo ontem em casa. Eu estava meditando isso aqui, um pouco solitário, né? Sem minha esposa estava no retiro das mulheres. Aí eu estava em casa meditando, né? Pensando. Graças a Deus que a gente sempre tem Jesus, né, pessoal? Aí Deus falou isso aqui comigo, ó. Quando você reivindica o seu direito e cumpre o seu dever, você ocupa exatamente o lugar que Deus te colocou. É exatamente isso aqui, irmãos. Quando você reivindica o seu direito e cumpre com o seu dever, que é não ter medo, é ter coragem, tá? Você ocupa exatamente o lugar que Deus te colocou. É só você reivindicar, é só você cumprir com o seu dever. E Deus, Ele vai te colocar exatamente no lugar que Ele te prometeu. Exatamente. Olha essa faixa aqui embaixo. Temos o dever de quê? De orar sempre e nunca desfalecer. Continue sempre diante de Deus. Em João capítulo 8, versículo 35,
Só vou dar mais 2 ou 3 versículos para você, eu já acabo. João 8,35, está na tela se você preferir. Olha o que vai dizer na tela. João 8,35. Ora, o servo não fica o quê, pessoal? O servo não fica, pessoal. O servo vai embora. Deixa eu perguntar para você. Quantas pessoas vocês conhecem que antigamente buscavam a Deus e hoje em dia nem vão à igreja mais? Conhece gente que você não conhece? Pararam de buscar a Deus. Alguns dizem assim, eu estou buscando em casa. Hoje vão falar assim, sabe o que é? Eu estou trabalhando muito. Outro vai dizer, porque lá em casa está uma bagunça, eu não estou podendo ir. Mas é exatamente isso daqui, pessoal. O servo não fica para sempre em casa. Mas olha o filho. O filho fica o quê, pessoal? Para sempre. O filho fica para sempre. O filho sempre vai ficar dentro de casa. E é dentro da casa do Senhor. Amém, Jesus? O servo sai, mas o filho ele permanece. Você é servo ou você é filho? Pastor, eu sou servo também. Entendo isso. Mas você precisa ser filho, primeiramente. Você precisa permanecer sempre na casa do Senhor. Não desista, não tenha medo. Não tenha medo das aflições. E para terminar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, Por este motivo, te lembro que despertes o dom de quem, pessoal? De Deus, que existe em ti pela imposição do quê? Hoje você vai receber aqui uma unção diante das mãos do seu pastor, para que você possa consagrar o seu propósito no ato de fé da sua petição que você recebeu semana passada. Você vai receber essa consagração que despedaça todo o jugo. Você vai ser ungido com esse propósito aqui. Amém, pessoal? E diz assim no versículo 7, para terminar, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de quê, pessoal? Mas te deu o quê? De fortaleza e de amor e de o quê? E de moderação. Não tenha medo. Persevera diante de Deus. Vai para cima. Pastor, mas está difícil. Vai para cima. Pastor, minha vida está complicada. Vai para cima. Pastor, é porque a situação aumentou agora. Vai para cima. Pastor, não sei o que fazer. Vai para cima. Não tenha medo. Persevera. Porque Deus tem uma grande bênção para você, em nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus que ele merece. Glória a Deus. Amém. Fica de pé. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. Vamos falar com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Fique de pé, vamos buscar a Deus, porque agora é hora de buscar ao Senhor. Amém, Jesus? Fala para o seu irmão assim, não tenha medo. Busca Deus. Amém, pessoal? Eu acho que você vai sonhar com o rosto do irmão. Ele fala, você não tenha medo. Fala o seguinte, dá um sorriso pro seu irmão aí. E fala para ele, não tenha medo. Isso. Só para o irmão não sonhar com você com o rosto feio, não tenha medo. Amém, pessoal? Vamos orar. Segura só as mãos a sua petição. Aquela que você recebeu. Todo mundo trouxe? Glória a Deus. Estão cuidando? Fizeram pedido? Fizeram? Fizeram com carinho, com amor? A partir de semana que vem, já vai ser batido o martelo na sua petição, tá, pessoal? A partir do domingo que vem. Eu vou bater o martelo na sua petição para que você possa receber de Deus aquilo que você está pedindo para Ele. O que você está pedindo para o Senhor? O que você tem clamado ao Senhor? Na semana que vem, vocês vão vir aqui na frente, aqui, e eu vou estar batendo o martelo para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa te dar vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? Daqui a pouco eu vou te chamar aqui na frente e vou ungir cada propósito desse que está na sua mão, para que Deus venha abençoar na sua vida. Feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai. Jesus, aqui nesta manhã nós buscamos mais da presença santa do Senhor. Nós buscamos mais do Senhor, ó Deus,